Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Rafael, sou contador de histórias. E pessoal, no relato de hoje a gente vai ouvir a história do Luiz. O tema do relato dele é o seguinte: descobri a vida secreta da minha esposa. Ela produzia conteúdos para o OnlyFans, né? Que é uma plataforma de conteúdo adulto. Então, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, já se inscreve. Eu sempre trago relatos aqui todos os dias e os mesmos recados de sempre, né? Curte, comenta e compartilha. Então, sem mais enrolações, vamos lá ouvir a história do Luiz. Olá, Rafael, e um grande abraço para todos os ouvintes. Antes de começar, eu queria dizer que sou um grande fã do seu canal. Eu acompanho todas as histórias que você posta aqui e admiro demais a forma como você conta cada relato, dando voz a quem precisa desabafar. Foi justamente por confiar no seu trabalho e no respeito que você tem com a gente que eu tomei coragem para enviar a minha própria história. Meu nome é Luiz, eu tenho 39 anos e falo aqui da nossa bela e ensolarada João Pessoa, na Paraíba. O que eu vou contar hoje é algo que revirou a minha vida de cabeça para baixo e por isso eu peço que quem estiver escutando agora não me julgue. Peço apenas que escutem com muita atenção, porque a dor que eu carreguei pode estar acontecendo agora mesmo em outros lares. Durante muito tempo eu achei que era o homem mais sortudo do mundo. Sabe? Aquele cara que acorda, olha para o lado e pensa: meu Deus, como eu consegui uma mulher dessas? Pois é, esse cara sou eu. Era eu, né? Eu sou técnico em TI, né? Trabalho há anos resolvendo problemas complexos, mas nunca imaginei que o maior erro de sistema da minha vida estaria acontecendo silenciosamente dentro da minha própria casa. Minha história com a Luciana, né, que é a ex-esposa dele, né, começou há cerca de 13 anos. Naquela época, eu era um cara mais jovem, saía muito com os amigos, e foi em uma dessas noites que o meu destino mudou. Eu a conheci em uma boate famosa aqui da região. A Luciana era garçonete naquele lugar, mas ela também fazia algumas apresentações de dança. Ela sempre teve uma luz diferente, uma beleza que parava qualquer ambiente. Com 32 anos hoje, ela continua sendo uma mulher deslumbrante, mas aos 19, quando eu a vi pela primeira vez, ela era simplesmente irresistível. Nós nos apaixonamos de um jeito avassalador. Eu via que ela queria sair daquela vida de boate, do ambiente pesado da noite, e eu, como um homem apaixonado, decidi que a tiraria dali. Eu queria dar a ela uma vida de rainha, um lar estável e a segurança que ela tanto buscava. Nos casamos e pouco tempo depois veio o nosso maior presente, o nosso filho, que hoje é um adolescente de 12 anos. Ele é a minha vida e o meu companheiro de todas as horas. Para quem olhava de fora, éramos a definição de uma família feliz e moderna em João Pessoa. Eu estabilizado na minha carreira de TI e a Luciana, que se tornou uma mulher muito influente na internet. Ela trabalhava em casa produzindo vídeos para o TikTok e outras redes sociais. O nicho dela era maquiagem, beleza e aquelas dancinhas e tendências que todo mundo vê hoje em dia, né, as famosas trends. Ela sempre foi muito dedicada ao trabalho digital, passava horas se produzindo, montando cenário no quarto que transformamos em estúdio. E eu sempre a incentivei, afinal ela era linda, talentosa e parecia ter encontrado a sua vocação. A nossa vida íntima também era algo que eu considerava perfeito. Mesmo depois de tantos anos juntos, tínhamos uma vida sexual muito ativa, uma conexão que muitos casais perdem com o tempo. Eu sempre fiz todas as vontades da Luciana. Se ela queria uma viagem, eu dava. Se ela precisava de um equipamento novo para os vídeos dela, eu comprava. Eu me sentia realizado em poder proporcionar tudo o que ela desejava. Eu acreditava piamente que o nosso amor era baseado na transparência total. Eu confiava nela de olhos fechados, admirava a sua independência financeira e o sucesso que ela estava conquistando como influenciadora digital. Luciana era muito conhecida na cidade e na internet. Onde a gente ia, as pessoas a reconheciam, pediam fotos, e eu, com o peito estufado de orgulho, ficava ali ao lado dela, o marido que a tirou da noite e a ajudou a brilhar na luz do dia. Eu achava que conhecia cada detalhe da rotina da minha esposa, cada vídeo que ela postava, cada seguidor que comentava nas fotos de maquiagem. Mal sabia eu, enquanto eu configurava redes e servidores em escritórios fechados,
a Luciana estava construindo uma rede muito mais complexa e perigosa, longe dos meus olhos e dentro das nossas quatro paredes. Eu estava vivendo em um sonho, Rafael, mas o despertar seria o pior pesadelo que um homem pode enfrentar. Rafael, existe uma sensação muito angustiante que é a de você entrar em um ambiente e sentir no fundo da alma que o ar mudou por sua causa. Como um técnico de TI, eu sempre fui um cara muito observador, detalhista, acostumado a notar pequenas falhas em sistemas que ninguém mais via. Mas de repente eu comecei a notar falhas no meu próprio dia a dia social. No meu trabalho, o clima começou a ficar estranho. Eu sempre fui um cara muito querido, sabe? Sempre fui aquele colega que resolve tudo, que ajuda todo mundo com um sorriso no rosto, e por isso eu tinha um carinho de quase todos na empresa. Mas, de umas semanas para cá, algo tinha saído do controle. Eu chegava na Copa para tomar um café e percebia que o grupo que estava ali conversando e rindo parava imediatamente assim que eu pisava no recinto. Sabe aquele silêncio súbito? Aquele olhar de canto de olho que as pessoas trocam quando você vira as costas? Aquilo começou a me corroer. Eu sentia que era o assunto principal de conversas que se calavam na minha presença. Eu não entendia o porquê. Será que ia ter algum corte na empresa? Será que eu tinha cometido algum erro técnico grave? Eu cheguei a perguntar para alguns colegas mais próximos se estava acontecendo algo, se sabiam de algum boato ou algum problema na firma, mas a resposta era sempre a mesma, um não seco, acompanhado de um sorriso amarelo e uma pressa enorme em sair de perto de mim. Mas tinha um pequeno grupo, uns 3 ou 4 caras que pareciam saber de algo muito específico. Eles não me olhavam com pena, como os outros. Eles me olhavam com um deboche contido, uma espécie de risinho de quem sabe de uma piada que eu era o protagonista. Mas ainda não tinham ouvido o final. Aquilo começou a me tirar o sono. Numa tarde de quinta-feira, um grande amigo meu do trabalho, um cara em que eu realmente confiava, que me viu ali, né, no CPD, sentado com a cabeça longe, visivelmente incomodado, ele se aproximou, fingiu que estava olhando um servidor comigo e falou baixo, num tom que só eu pudesse ouvir. Olha o que ele falou: Luiz, você é um cara muito gente boa. Não deixe as pessoas ficarem falando de você pelas costas. Presta mais atenção no que a sua mulher anda postando na internet, cara. Abre o olho. Rafael, fiquei ali, parado, sem reação. Prestar atenção no que ela posta, pensei. Eu via de tudo, eu via tudo. Eu curti os vídeos de maquiagem, eu via as dancinhas dela no TikTok, eu achava a graça das tendências que ela seguia. Para mim, a Luciana era apenas uma mulher bonita se divertindo e ganhando o dinheiro dela de forma independente. O que poderia de ter tão grave ali para os meus colegas de trabalho estarem agindo como se eu fosse um palhaço de circo? Fiquei com aquilo na cabeça a tarde inteira, martelando cada palavra dele. Abre o olho. Naquela noite, o clima em casa estava aparentemente normal, mas eu não conseguia relaxar. A Luciana estava no estúdio dela, como sempre, com o ring light ligado, se maquiando e gravando. Quando ela terminou e veio jantar, eu resolvi abrir o jogo. Falei com o pessoal no meu trabalho, estava estranho, o clima estava pesado, e eu falei que um amigo meu tinha me dado um toque sobre um post seu, né? Sobre um post dela. Eu perguntei diretamente: Luciana, está acontecendo alguma coisa que eu não sei? Porque o povo está falando da gente. O que você anda postando que está chamando tanta atenção assim? Ela deu um riso nervoso, Rafael. Foi uma risada curta, aguda, que não combinava com o olhar dela. Ela deu de ombros e disse que era bobagem da minha cabeça, que o povo da minha empresa era invejoso porque ela estava ganhando destaque e ficando conhecida. Eles têm inveja de você, Luiz, por ter uma mulher bonita e bem-sucedida como eu. Não liga para esse povo medíocre, ela disse, tentando encerrar o assunto. Mas eu não me dei por satisfeito. Eu disse que, independentemente de ser inveja ou não, o comentário já tinha se espalhado e que eu não estava gostando daquela exposição. Pedi para ela diminuir o ritmo, postar coisas menos chamativas, que ela não precisava se expor tanto, já que o meu salário como técnico dava conta das nossas despesas principais.
Foi aí que a Luciana, que eu conhecia, sumiu e apareceu uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela se armou toda. A voz subiu de tom e ela começou a dizer que eu não tinha o direito de mandar no trabalho dela. Ela gritou que não ia parar com nada, que tinha construído o público dela com muito esforço e que não ia jogar tudo fora por causa de fofoquinha de escritório. Ela me chamou de careta, disse que eu estava sendo machista e controlador e que eu deveria parar de dar ouvidos para o que os outros dizem, parar de dar ouvidos para o que os outros diziam e focar na nossa vida. A briga foi feia, Rafael. Eu saí da mesa me sentindo pequeno, confuso e pela primeira vez em 13 anos com a sensação de que a mulher com quem eu dormia todas as noites estava escondendo uma face que eu jamais imaginei que existia. Rafael, dizem que um coração de um pai é capaz de suportar muita coisa, mas ver o sofrimento de um filho é o limite para qualquer homem. Naquela terça-feira, eu estava fazendo home office. Como um técnico de TI, muitas vezes eu consigo configurar os servidores e prestar suporte de forma remota, né, trabalhando em casa. E eu gostava desses dias porque eu podia estar mais perto da rotina de casa. Eu estava concentrado em uma linha de código quando ouvi o barulho do portão. Era cedo demais para o Antônio chegar da escola. Quando eu saí para o corredor, dei de cara com ele. O Antônio, meu menino de 12 anos, aquele garoto que sempre foi alegre e comunicativo, estava com o rosto inchado, as bochechas vermelhas e as lágrimas escorrendo sem parar. Ele nem me olhou, tentou passar direto para o outro quarto, mas eu o segurei pelo braço. O que foi, meu filho? O que está acontecendo na escola? Perguntei, sentindo um nó já apertando no meu próprio peito. Ele desabou em um choro soluçado, daquele que falta o ar. Depois de muito custo, ele conseguiu falar. Ele me contou que durante o recreio, um colega da sala começou a rir dele na frente de todo mundo. O menino disse que o pai dele tinha mostrado no celular que a mãe do Antônio fazia vídeos impróprios na internet. O garoto começou a zombar, dizendo que a Luciana, né, a mãe do Antônio, era a famosinha por motivos errados, e logo a sala inteira estava cochichando e rindo da cara do meu filho. O Antônio, sem entender direito o que estava acontecendo, sentiu a humilhação profunda de ser o centro de uma piada que ele nem sabia como explicar. Rafael sentiu meu sangue ferver. A fúria que subiu pela minha cabeça foi algo que eu nunca tinha experimentado. Eu chamei a Luciana aos gritos. Ela saiu do estúdio dela, toda produzida com aquela maquiagem impecável que ela levava horas fazendo, e perguntou o que era aquela gritaria. Quando eu contei o que o Antônio tinha passado, ela não ficou acuada, não. Pelo contrário, ela se enfureceu de uma forma teatral. Ela gritava que ia na escola no dia seguinte, que ia armar o maior barraco, que ia processar os pais do menino e que ninguém tinha o direito de falar do trabalho dela. Eu olhei para ela no meio daquela explosão e senti um cansaço imenso. Luciana, chega! Eu gritei mais alto. Isso está passando de todos os limites. Eu te falei que o excesso de exposição ia acabar dando problema. O nosso filho está sendo humilhado por causa dessas suas dancinhas, dessas tendências, dessa sua mania de querer aparecer o tempo todo. Você tem que parar com isso agora. Apague essas contas, sai da internet, vamos viver a nossa vida em paz. Eu achava, Rafael, na minha inocência de marido, que confiava que o problema eram os vídeos de dança, as roupas um pouco mais curtas das trends de TikTok. Eu achava que a maldade das pessoas é que estava transformando algo inocente em algo sujo. Mas a reação dela foi agressiva. Ela me enfrentou de peito aberto, dizendo que o dinheiro que ela ganhava na internet estava ajudando a pagar as contas de casa, que ela gostava da rotina dela e principalmente que ela amava receber os elogios e a atenção que recebia. Ela dizia que se sentia valorizada, que era uma mulher empoderada e que não ia parar só porque pessoas mente pequenas não sabiam lidar com o sucesso dela. Ela jurava que ia exigir respeito na escola e que eu deveria estar ao lado dela e não contra ela. Mal sabia eu, Rafael, que aquela defesa ferrenha era apenas uma cortina de fumaça. Enquanto eu discutia com ela sobre o comportamento das pessoas e sobre o impacto das dancinhas na escola, a realidade era infinitamente mais sombria. Eu não fazia ideia de que os vídeos que circulavam no celular dos pais
daqueles alunos não eram os de maquiagem que eu via no meu feed. Eram conteúdos produzidos para a plataforma de entretenimento para maiores, algo que eu nunca, em 13 anos, ousei imaginar que a minha esposa seria capaz de fazer. A Luciana estava vivendo uma vida dupla sob o meu teto, usando o meu sobrenome e a estrutura que eu montei para ela para se vender para estranhos, enquanto eu achava que o problema era apenas inveja dos vizinhos de João Pessoa. O sistema estava corrompido na base e eu era o único que ainda não tinha percebido o tamanho do estrago. Rafael, hoje com a distância, hoje com a distância do tempo, eu consigo olhar para trás e entender como o ser humano é capaz de criar mecanismos de defesa para não enxergar o óbvio. Naquela época, naquela época era como se eu vivesse sob uma névoa constante. Eu amava a Luciana com uma intensidade que beirava a dependência emocional. Eu era viciado naquela mulher, na beleza dela e principalmente no que vivíamos entre quatro paredes. O nosso casamento tinha uma química muito forte e isso servia como uma cortina de fumaça para tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Os sinais estavam ali, jogados na minha cara todos os dias, mas eu simplesmente me recusava a conectar os pontos. Havia detalhes que hoje me saltam os olhos de forma gritante. Por exemplo, a Luciana tinha uma coleção considerável de acessórios e objetos íntimos, né? Na minha cabeça, aqueles pens de borracha, né? Na minha cabeça, aquilo era apenas uma demonstração da liberdade dela e do desejo que ela sentia por mim. Eu me sentia lisonjeado, achava que era o cara mais sortudo do mundo por ter uma esposa tão ativa e cheia de iniciativa. Eu nunca desconfiei que aqueles mesmos objetos que eu via no nosso quarto eram as ferramentas de trabalho dela diante das câmeras. Além disso, o padrão de vida dela não batia com o que uma influenciadora iniciante de maquiagem costumava ganhar. Ela estava sempre com o celular da última geração, iPhone 17, comprava roupas de grife e a prova mais clara de todas, ela pagou o próprio silicone à vista, um valor alto que ela justificou como sendo fruto de economias, de parcerias e publicidade. Eu, por amá-la demais e por ter o hábito de fazer todas as montagens dela, apenas comemorava o sucesso dela sem nunca questionar a origem real de tanto dinheiro. Até que o destino decidiu que a minha cegueira precisava acabar. O dia em que a farsa desmoronou começou como qualquer outro dia normal, mas o clima no meu trabalho já estava insuportável. Eu sentia os olhares, as risadinhas abafadas quando eu passava e o silêncio cortante que se instalava nas reuniões. Até que a Jaqueline, uma colega de trabalho de muitos anos e uma pessoa que eu considerava uma amiga leal, resolveu que não podia mais compactuar com aquela situação. Ela me chamou para uma conversa em uma sala reservada, longe dos ouvidos curiosos dos outros funcionários. O rosto dela estava carregado de uma seriedade que me fez gelar o estômago. Até mesmo que me fez gelar o estômago antes mesmo de ela abrir a boca. Luiz, eu não aguento mais ver o que estão fazendo com você aqui dentro. Ela começou com a voz firme, mas cheia de pesar. Eu gosto muito de você e te respeito como profissional e como homem. Por isso não posso deixar que você continue sendo motivo de chacota sem saber o porquê. Eu ainda tentando manter a postura e proteger a Luciana, interrompi. Jaqueline, eu já sei que o pessoal está falando. Eu já conversei com a minha esposa, pedi para ela maneirar nos vídeos de dancinhas e tendências no TikTok. Eu sei que as pessoas julgam, mas a gente vai resolver isso. A Jaqueline balançou a cabeça negativamente e o olhar de pena que ela me lançou foi como uma punhalada. Luiz, não é o TikTok. Não são as dancinhas. O que o pessoal está vendo é muito mais sério do que isso. E eu vou te mostrar agora para que você entenda o tamanho do que está acontecendo. Ela pegou o celular, as mãos dela tremiam um pouco e ela abriu o arquivo de vídeo. Ela me explicou que aquele conteúdo estava circulando em um grupo de WhatsApp paralelo da empresa, um grupo onde os funcionários postavam coisas informais,
piadas pesadas e conteúdos que, obviamente, jamais chegariam ao meu conhecimento oficial, né? Quando ela deu o play, né, e o meu mundo simplesmente parou de girar. Rafael, não era um vídeo de maquiagem, não era uma tendência inofensiva da internet, era a Luciana, a minha esposa, a mãe do meu primeiro filho, em uma performance explícita para a plataforma de conteúdo adulto por assinatura. Eu fiquei paralisado, senti o sangue fugir do meu rosto de tal forma que achei que fosse desmaiar ali mesmo. O vídeo era nojento, ela usando os brinquedos, era uma coisa perversa mesmo. Eu perdi o chão, perdi o ar, perdi a noção de quem eu era. Ver a mulher que eu idolatrava usando a nossa cama, o cenário que eu ajudei a montar para se vender para estranho de forma tão crua, foi a dor mais aguda que já senti. Eu fiquei branco, mudo, apenas olhando para aquela tela enquanto a Jaqueline, visivelmente constrangida, bloqueava o aparelho. Eu só consegui dizer uma coisa. Obrigado, Jaqueline. Minha voz saiu estranha, parecia ver de outra pessoa. Eu agradeci a ela por ter sido uma amiga de verdade, por ter tido a coragem que ninguém mais teve de me encarar e me contar a verdade. Eu disse a ela que preferia 1000 vezes saber por uma amiga do que descobrir da forma mais cruel em um corredor da empresa. Pedi para ela me enviar o vídeo, eu precisava daquela prova no meu celular. Saí da sala, peguei minhas coisas e fui direto para o estacionamento. Eu não olhei para trás, não falei com mais ninguém, entrei no meu carro e dirigi pelas ruas de João Pessoa em um estado de choque profundo. Eu não sentia a raiva daquele momento, eu sentia um vazio imenso, um buraco no peito. Eu estava indo para casa com aquele vídeo salvo no meu celular e eu sabia que ao cruzar o portão, a vida que eu conhecia estaria deletada para sempre. Então, pessoal, antes da gente continuar, né, na parte em que ele vai enfrentar a esposa dele e mostrar o vídeo, né, eu gostaria de fazer um pedido para você que está assistindo ao vídeo até agora, tá? Curte esse vídeo, deixe um comentário me dizendo a cidade que você está assistindo ou o que você está achando do relato até agora. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve também, tá bom? Então vamos continuar. Rafael, o trajeto do meu trabalho até em casa foi o percurso mais longo e agonizante que eu já fiz em toda a minha vida. As ruas de João Pessoa, que eu sempre achei tão bonitas e acolhedoras, pareciam estar me sufocando. Eu sentia o meu coração batendo na garganta e o celular no banco do passageiro parecia queimar. Ao cruzar o portão de casa, eu não era mais aquele Luiz bobo, apaixonado e cego. Eu era um homem que tinha sido estraçalhado pela verdade. Entrei em casa com passos pesados e o som da TV na sala parecia uma ofensa ao caos que estava dentro de mim. A Luciana estava na cozinha, agindo como se tudo estivesse na mais perfeita ordem. Quando ela me viu chegar mais cedo, tentou abrir um sorriso, mas o meu olhar a parou no meio do caminho. Eu não dei tempo para saudações. Olhei no fundo dos olhos dela e as palavras saíram como ácido. Você não tem um pingo de vergonha nessa cara, não é, Luciana? Eu perguntei com a voz embargada de ódio e decepção. O que você fez não envergonhou apenas a mim. Você destruiu a imagem da nossa família. Você envergonhou o nosso filho, o Antônio, que está sofrendo bullying pesado na escola, sendo motivo de chacota porque a mãe dele é uma sem-vergonha que vende o próprio corpo na internet para qualquer um ver. No primeiro segundo, ela tentou manter a pose de ofendida, mas quando eu saquei o celular e mostrei o vídeo que a Jaqueline tinha me enviado, eu vi a cor fugir do rosto dela. A Luciana ficou pálida, os lábios dela chegaram a tremer por um instante, mas Rafael, se eu esperava lágrimas, arrependimento ou que ela caísse de joelhos pedindo perdão, eu me enganei redondamente. Ela não chorou, em vez disso, o rosto dela se transformou. A expressão de choque deu lugar a uma frieza que me deu calafrios. Ela cruzou os braços, ficou séria e resolveu me confrontar de igual para igual, como se ela fosse a vítima da situação. Isso que você está vendo não é nada demais, Luiz. Ela disparou com uma arrogância que eu nunca imaginei que ela tivesse.
Isso não é traição. Eu não saio com ninguém, eu não toco em ninguém, eu não me relaciono fisicamente com nenhum homem além de você. Isso é apenas um trabalho, é uma performance digital. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo, mas ela não parou por aí. Ela deu um passo na minha direção e começou a gritar que eu deveria era agradecer a ela. Você deveria me agradecer, Luiz. É por causa desse dinheiro que você chama de sujo que a gente tem a nossa vida que a gente tem hoje. É por causa do que eu faço naquelas câmaras que o nosso filho estuda na melhor escola particular da cidade, que ele tem aquele videogame de última geração que custa uma fortuna, que a gente viaja e que a nossa casa é mobiliada com o melhor. Ela teve a audácia de dizer que, se dependesse apenas do meu salário como técnico, nós não viveríamos nem metade do que nós vivemos. Ela jogou na minha cara que o meu trabalho era medíocre perto do faturamento dela. Naquele momento, Rafael, eu senti uma náusea profunda. Eu olhei para ela e disse com toda a convicção que ainda me restava: Luciana, escute bem o que eu vou te dizer. Não existe dinheiro no mundo que compre a dignidade e o respeito de uma pessoa. Eu prefiro 1000 vezes o meu dinheiro suado, o meu dinheiro limpo que eu ganho trabalhando de forma honrosa e honesta, do que cada centavo que você ganha às custas de se vender, de se expor dessa forma, dessa baixaria que você vende na internet. Eu perguntei, com o resto de esperança que eu ainda tinha, se ela não sentia um pingo de vergonha por saber que homens desconhecidos estavam vendo a mãe do filho dela daquele jeito. E a resposta dela foi um prego final no caixão do nosso casamento. Ela me olhou com uma desdém terrível e disse: Não, Luiz, eu não me envergonho. Eu gosto da sensação de ser desejada por milhares de pessoas ao mesmo tempo. Eu gosto de ser elogiada, de saber que sou feitiço de tanta gente. Eu não vejo nada de errado nisso e eu não vou parar só porque você é um careta que não entende como o mundo moderno funciona. Eu fiquei ali, parado na nossa cozinha, olhando para aquela mulher que eu achei que conhecia e percebendo que eu estava casado com uma desconhecida. O dinheiro, o luxo e a vaidade tinham corrompido a Luciana de uma forma que não havia volta. Ela estava disposta a sacrificar a saúde mental do filho e a honra do marido pelo prazer de ser admirada por estranhos e pelo conforto que o dinheiro fácil trazia. A nossa discussão continuou, mas eu já não ouvia mais o que ela dizia. Eu só conseguia pensar no Antônio, no quarto ao lado, e em como eu ia conseguir tirar o meu filho daquele ambiente antes que ele fosse destruído junto com o nosso casamento. Rafael, naquele momento, as paredes da nossa casa em João Pessoa pareciam estar se fechando sobre mim. Eu olhava para Luciana e não via mais a mulher que eu amei, mas uma estranha que falava de forma fria sobre vender a própria intimidade como se fosse uma mercadoria qualquer. Eu disse a ela com voz embargada: Luciana, isso é errado demais. Você perdeu completamente a noção do que é certo e do que é digno. Na verdade, naquele instante de dor, uma dúvida cruel passou pela minha mente. Será que um dia ela teve essa noção? Ou será que fui eu que fui cego durante 13 anos, projetando nela valores que ela nunca teve? As lembranças de como nos conhecemos voltaram como um flash doloroso. Eu lembrei da boate, do ambiente pesado onde ela trabalhava como garçonete dançarina e de como eu, cheio de ideias, achei que estava sendo o herói que a tiraria daquela vida por algo mais nobre. Eu disse a ela com uma amargura que eu não sabia que eu tinha: Eu me arrependo, Luciana. Me arrependo amargamente do dia em que eu cruzei o seu caminho naquela boate. Eu achei que estava te dando um lar, mas você trouxe o palco para dentro da nossa casa. Ela não aceitou o golpe calada. Com um olhar puro de desdém, ela me chamou de ingrato e disse que se eu estava tão insatisfeito com a vida de rei que ela me proporcionava com aquele dinheiro, que a porta da rua era a serventia da casa. Foi exatamente nesse momento que o silêncio da nossa briga foi interrompido pelo barulho da porta. O Antônio, nosso filho de 12 anos, chegou da escola. Ele parou na entrada da sala, com a mochila nos ombros e os olhos arregalados, vendo a mãe com o rosto transformado pela raiva e o pai com o celular na mão e os olhos vermelhos de tanto chorar.
O choque de ver o mundo dele desmoronando ali, na frente dele, foi visível. Eu olhei para o meu filho, depois para ela, e tomei a decisão que eu sabia que mudaria tudo. Sim, Luciana, eu vou embora. Eu não fico nem mais um único dia aqui, nem uma hora, nem mais uma hora sobre o mesmo teto que você, eu afirmei. Eu não escondi meus sentimentos. Eu disse a ela na frente do nosso filho que, apesar de ainda amar muito ela, eu a amava, Rafael. Aquele amor viciado e profundo que a gente não arranca da noite para o dia. Eu não aceitava e nunca aceitaria o que ela estava fazendo. Eu ainda dei uma última chance, um último suspiro de esperança. Falei que se ela decidisse parar com tudo aquilo, se ela pagasse aquelas contas e voltasse a ser a Luciana que eu acreditava que ela era, desculpa, eu voltaria. Mas ela não disse uma palavra, nenhuma promessa de mudança, nenhum pedido de desculpas. Apenas uma única lágrima solitária correu pelo rosto dela antes que ela virasse de costas para mim, voltando para o refúgio do seu estúdio. Fui para o nosso quarto e comecei a jogar as minhas roupas dentro de uma mala, de qualquer jeito. Eu senti as minhas mãos tremendo, o suor frio descendo pela nuca. O Antônio entrou no quarto chorando e desesperado, agarrando-se à minha perna e implorando para que eu não fosse embora. Aquilo acabou comigo, Rafael. Ver o meu filho naquele estado foi como se alguém estivesse arrancando o meu coração com as mãos. Eu me abaixei e abracei ele com toda a força do mundo e disse: Meu filho, o papai precisa ir. É o melhor para todo mundo agora. Você vai ficar bem. Eu nunca vou te abandonar, mas aqui eu não posso mais ficar. Enquanto eu caminhava para a porta com a mala na mão, a Luciana apareceu no corredor. Ela me olhou com uma frieza que ainda me assombra e perguntou: É sério mesmo, Luiz? É sério que você vai embora por conta dessa besteira? Se você sair por essa porta agora, acabou definitivamente. Não tem volta. Eu não respondi. O termo besteira que ela usou foi a prova final de que não havia mais diálogo possível entre nós. Eu simplesmente atravessei o portal daquela casa que eu tanto me esforcei para construir e saí para a rua sem olhar para trás. Coloquei a mala no carro e dirigi em direção à casa dos meus pais. Durante o trajeto, eu só conseguia pensar em como a minha vida tinha se transformado em um código quebrado que eu não conseguia consertar. Chegar na casa dos meus pais com quase 40 anos, carregando uma mala e o peso de um casamento destruído pela internet, foi a maior humilhação da minha vida. Eu fui recebido pelo silêncio acolhedor da minha mãe, que não precisou perguntar nada para entender que o seu filho estava em pedaços. Eu estava de volta ao ponto de partida, sentindo que a vida que eu conheci em João Pessoa tinha sido deletada e que o meu futuro era agora um grande vazio. Rafael, voltar para o trabalho depois de sair de casa com uma mala na mão e o coração estraçalhado foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu entrei naquele escritório em João Pessoa sentindo o peso de 1000 olhares sobre mim. Eu sabia que, para muitos ali, eu ainda era o corno da internet, o técnico de TI que não via o que acontecia debaixo do próprio nariz. Mas algo dentro de mim tinha mudado. A dor, quando é muito profunda, ou ela te mata, ou ela te transforma em alguém que não aceita mais migalhas de respeito. Eu tomei uma atitude que muitos chamariam de loucura, mas para um homem que tinha perdido o teto, o chão e a paz, não tinha mais nada a temer. No meio do expediente, eu parei no centro do escritório, né? Respirei fundo e pedi a atenção de todos. O silêncio que se seguiu foi cortante. Olhei no fundo dos olhos de cada um, inclusive daqueles que eu sabia que faziam parte do grupo da bagunça do WhatsApp, né? Que faziam a troca de vídeos da esposa dele. Minha voz saiu firme sem tremer. Eu sei que o que anda acontecendo aqui, comecei. Sei que muitos de vocês passaram as últimas semanas rindo de mim pelas costas, compartilhando imagens da minha ex-mulher e fazendo piadas com a minha vida. Eu quero que vocês saibam que eu já tomei as providências e eu me separei.
Dei uma lição de moral que ecoou naquelas paredes frias. Falei sobre o quanto aquela atitude deles era baixa, o quanto era medíocre se divertir com a ruína da família de um colega que sempre os tratou com dignidade. Vocês podem até achar graça da situação, eu disse, mas o que vocês fizeram mostra muito mais sobre o caráter de vocês do que sobre o meu. O escritório ficou num silêncio sepulcral. Ninguém ousou dizer uma palavra ou desviar o olhar. Eu me senti pela primeira vez em semanas dono de mim mesmo. Quando voltei para a minha mesa, vi a Jaqueline de longe. Ela não disse nada, mas me deu um sorriso de canto, um olhar de puro orgulho por ver que o amigo dela tinha recuperado o controle da situação. Mas o confronto mais difícil ainda estava por vir. Eu precisei voltar à casa onde morei com a Luciana para pegar o restante das minhas coisas e principalmente para ver o Antônio. Ao cruzar o portão, meu filho veio correndo ao meu encontro. O brilho nos olhos dele me partiu no meio. Ele achava que eu estava voltando para ficar. Tive que segurar o choro para explicar que era apenas uma visita rápida. A Luciana estava na sala, encostada no portal da cozinha. Ela me encarava com uma mistura de arrogância e algo que eu identifiquei como solidão, embora ela jamais admitisse. Ela parecia deslumbrada por aquela vida que ela achava ser o topo do mundo, mas eu via nos olhos dela que o brilho do dinheiro não preenchia o vazio que o silêncio da casa estava deixando. Fui direto ao ponto, troquei o mínimo de palavras possível com ela, apenas o estritamente necessário para manter a civilidade na frente do nosso filho. Quando o Antônio foi para o quarto, olhei para ela e falei sobre o processo de divórcio. Eu vi a surpresa no rosto dela, talvez ela achasse que com o tempo eu baixaria a cabeça e voltaria para o conforto com o dinheiro que ela proporcionava, né? Mas a Luciana é orgulhosa. Ela engoliu em seco, não deu o braço a torcer e apenas respondeu: Tudo bem, Luiz. Assim que você tiver os papéis, pode trazer que eu assino na hora. Eu não preciso de você para manter o meu padrão. Aquelas palavras foram um ponto final. Eu concordei com a cabeça, peguei minhas últimas malas e saí. O momento do beijo no Antônio foi um suplício. Ele chorava, pediu para eu não ir, e cada lágrima dele pesava como um chumbo no meu peito. Saí dali sentindo que estava deixando uma parte da minha alma para trás, mais consciente de que não havia valor no mundo que comprasse o amor verdadeiro e a honra de uma família, né? Voltei para a casa dos meus pais e em um silêncio absoluto. No entanto, a vida tem reviravoltas que a gente não espera. No dia seguinte, enquanto eu tentava me concentrar em uma configuração de rede de trabalho, meu celular vibrou. Era uma ligação, desculpa pessoal, som da moto. Era uma ligação da Luciana. Meu coração deu um salto, um reflexo condicionado de 13 anos de convivência. Eu atendi com a voz seca e o tom dela estava diferente. Não era a mulher arrogante de ontem, mas alguém com a voz mansa, pedindo para a gente conversar com calma, longe de brigas. Ela queria me ver, queria tentar uma reconciliação. Naquele momento, Rafael, eu senti um turbilhão de sentimentos. A mulher que me humilhou e destruiu meu lar agora estava batendo na porta do meu perdão, atrás do meu perdão. Rafael, o ser humano é uma criatura complexa e muitas vezes autodestrutiva. Eu recebi aquela ligação da Luciana e mesmo depois de toda a humilhação no trabalho, do choro do meu filho e do vídeo que eu vi com os meus próprios olhos, uma parte de mim, a parte que ainda era viciada naquela mulher, deu um salto de esperança. Eu passei o dia todo ansioso, com as mãos suando, imaginando que ela finalmente tinha caído em si. No meu íntimo, eu acreditava que a solidão da casa vazia e a falta que eu e o Antônio fazíamos tinha sido mais forte do que o brilho do dinheiro fácil. Eu queria acreditar que o amor venceria a vaidade. Ela marcou um encontro para a noite na nossa antiga casa. Quando eu estacionei o carro em frente ao portão, senti um frio no estômago que eu não sentia desde o nosso primeiro encontro há 13 anos. Entrei e notei o silêncio. A Luciana logo explicou que o Antônio não estava. Ela havia enviado ele para passar a noite na casa da avó.
Naquele momento eu soube que ela tinha planejado tudo. Ela conhecia os meus pontos fracos, sabia exatamente como me desarmar, e quando ela apareceu na sala, Rafael, eu perdi o fôlego. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho justo que realçava cada curva que eu conhecia tão bem. Ela exalava aquele perfume que sempre foi o meu ponto fraco. Eu sou louco por essa mulher, Rafael. É difícil explicar para quem está do lado de fora, mas o desejo que eu sinto pela Luciana sempre foi algo que nublava o meu julgamento. Ela se aproximou com a voz mansa, disse que a casa estava triste sem mim, que as noites eram frias e que ela queria que o marido dela voltasse para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Ela não pediu desculpas formais, mas agiu com uma doçura que me fez baixar todas as guardas. Eu, em um estado de euforia e alívio, a tomei nos braços. Naquela noite, o amor e o desejo falaram mais alto do que a dignidade. Nós tivemos uma noite de entrega total, ali mesmo, como se nada de ruim tivesse acontecido nas últimas semanas. Por um momento, deitado ali com ela, eu achei que tinha recuperado a minha vida, achei que o pesadelo tinha acabado e que a Luciana tinha escolhido a nós, a nossa família, em vez daquela vida secreta. O silêncio do quarto era preenchido apenas pela nossa respiração e eu me sentia em paz, com a guarda totalmente baixa e o coração transbordando de felicidade. Eu acariciei o rosto dela e soltei com um suspiro de alívio. Meu amor, eu nem acredito que esse pesadelo passou. Ainda bem que você abandonou essa ideia de fazer vídeos. Finalmente vamos poder viver a nossa vida em paz, longe de tudo isso, só nós dois e o nosso querido filho. O silêncio que se seguiu não foi mais pacífico, Rafael. Foi um silêncio carregado, pesado, que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. A Luciana se afastou lentamente, me olhou com uma expressão fria, quase de incompreensão, e soltou as palavras que foram como navalhas na minha pele. Espera aí, Luiz. Do que você está falando? Eu nunca disse que ia parar com os meus conteúdos. Eu senti o meu sangue congelar instantaneamente. A euforia desapareceu, dando lugar a uma náusea que subiu do estômago até a garganta. Como assim? Eu perguntei incrédulo. Você me chamou aqui e disse que queria que eu voltasse e vai continuar fazendo aquilo? A partir dali, Rafael, a briga recomeçou com uma intensidade ainda maior do que a anterior. Ela se levantou, vestiu o hobby e começou a gritar que eu estava entendendo tudo errado. Ela disse que queria o marido de volta, que queria a família completa para manter as aparências e o conforto emocional, mas que o trabalho dela não estava em discussão. Ela teve a coragem de dizer que os dois mundos poderiam coexistir se eu apenas deixasse de ser difícil. Ela falou que o dinheiro continuaria entrando, que a gente continuaria tendo luxo e que o que ela fazia na frente das câmeras não tinha nada a ver com o que ela sentia por mim. Eu me senti o homem mais idiota do mundo. Eu percebi que tinha sido usado, atraído por uma armadilha de sedução para que ela pudesse me manipular e me fazer aceitar o inaceitável. Eu levantei daquela cama com uma raiva que eu não sabia que cabia em mim, me vesti de qualquer jeito enquanto ela continuava argumentando que era só trabalho. Eu olhei para ela, agora com um nojo profundo, e percebi que a Luciana não ia mudar nunca. Ela estava viciada não apenas no dinheiro, mas na exposição, no ego inflado por milhares de desconhecidos. E ela não se importava se isso custasse a minha honra ou a saúde mental do nosso filho. Você não me quer de volta. Só um segundo, pessoal. Deixa eu diminuir esse som aqui. Você não me quer de volta, Luciana. Você quer um figurante para a sua vida de mentiras. Eu gritei, caminhando em direção à porta. Ela ainda tentou me segurar, dizendo que eu estava sendo impulsivo, que eu ia me arrepender de sair por besteira novamente. Eu não dei ouvidos. Saí daquela casa batendo a porta com tanta força que o som pareceu ecoar por toda a vizinhança. Entrei no carro e comecei a chorar de raiva, de decepção e humilhação
por ter caído naquela cilada enquanto eu dirigia de volta para a casa dos meus pais. Eu tive a certeza definitiva. Aquela mulher que eu amei não existe mais. Ela tinha sido consumida pela outra face e eu precisava cortar aquele vínculo antes que ela me destruísse por completo. Rafael, o processo do divórcio foi como arrancar uma pele que já estava morta, mas que ainda teimava em doer. Ver o papel assinado com o carimbo do juiz foi o golpe final de realidade. Eu finalmente estava separado da Luciana no papel, mas um vínculo que nos unia era o Antônio. Eu lutei com todas as minhas forças pela guarda do meu filho. Eu não podia permitir que um adolescente de 12 anos, em plena formação de caráter, continuasse vivendo naquele ambiente onde a exposição do corpo e a busca desenfreada por curtidas e dinheiro fácil eram os únicos valores. Para minha surpresa, Luciana não lutou contra. Ela estava tão mergulhada na sua rotina de gravações, edições e interações com seu público oculto que pareceu aliviada por não ter mais a responsabilidade diária de cuidar de um jovem que a olhava com julgamento. A guarda foi concedida a mim e eu levei o Antônio definitivamente para um novo começo. Sempre que eu precisava encontrar a Luciana para resolver pendências, ou quando ela pedia para ver o filho, o que era cada vez mais raro, eu notava algo perturbador. A Luciana estava rica, Rafael. Ela usava joias que brilhavam à distância, roupas de grife que custavam o meu salário de meses e dirigia um carro importado pelas ruas de João Pessoa. Mas quando eu olhava nos olhos dela, eu não via vida. A aparência dela era de uma boneca de porcelana perfeita por fora, mas oca por dentro. Não havia uma felicidade real ali. Era uma alegria plástica alimentada pelo ego e pelos desejos de estranhos. Eu sentia uma tristeza profunda, uma espécie de luto por aquela garçonete sonhadora que eu conheci na boate. Eu percebi que ela jamais trocaria aquele mundo de luxúria e felicidades por uma vida simples, porém digna ao meu lado. Ela tinha escolhido o ouro, mas o ouro estava pesando demais. O tempo passou e eu tentei seguir minha vida focando no meu trabalho e na educação do Antônio, que finalmente voltou a sorrir e a ter paz na escola, até que, em uma madrugada chuvosa, o meu celular tocou. Era ela. Atendi com o coração apertado, esperando alguma notícia ruim sobre a família. Mas o que eu ouvi do outro lado da linha me deixou paralisado. A Luciana não gritava, não me ofendia e não ostentava. Ela simplesmente chorava. Era um choro sofrido, um pranto de quem estava no limite da sanidade. Luiz, eu não aguento mais, ela disse entre soluços. E eu reconheço que tudo o que eu fiz foi errado. Eu troquei vocês por cinzas. Ela confessou que, apesar de todo o dinheiro acumulado, de todas as viagens e dos elogios de milhares de seguidores, ela era uma mulher mais infeliz da Paraíba. Ela disse que só foi feliz de verdade quando tinha uma família, quando a gente jantava junto e as nossas preocupações eram boletos e o dever de casa do Antônio. Mas o relato dela tomou o rumo sombrio que me arrepiou os pelos do braço. Ela me disse com uma voz carregada de pavor que não conseguia mais dormir em paz. Ela relatou que todas as noites tinha pesadelos horríveis e que quando acordava no escuro do seu quarto luxuoso, sentia uma presença estranha. Ela jurava ser um ser, uma sombra escura e pesada, ficava no canto do quarto, apenas a encarando com um olhar que sugava toda a sua energia. Eu não tenho paz, Luiz. Eu sinto que eu vendi algo que não era meu para vender e agora esse alguém veio cobrar. Ela gritava ao telefone. Ela disse que se sentia acorrentada, que o estilo de vida que ela criou se tornou uma prisão de onde ela não conseguia mais se libertar. O dinheiro que ela tanto amava agora parecia amaldiçoado. Eu ouvi aquilo com uma compaixão que eu achei que eu não tinha mais. Eu não senti prazer no sofrimento dela, senti apenas uma pena imensa. Eu respirei fundo e com toda a calma que eu consegui reunir, falei para ela: Luciana, você precisa procurar ajuda. Procura uma igreja, ajoelha e pede perdão a Deus de verdade.
O arrependimento é a chave para essa corrente. Enquanto você continuar se vendendo e alimentando esse mundo de luxúria, essa paz nunca vai voltar. Eu fui sincero, Rafael. Eu disse a ela que se um dia ela se libertasse de verdade daquela vida, se ela abandonasse tudo aquilo e buscasse uma vida de retidão, nós poderíamos sentar e conversar mais uma vez como dois seres humanos que um dia já se amaram. Depois daquela ligação, o silêncio retornou. Eu esperei um sinal, uma notícia de que ela tinha mudado, de que as luzes do estudo tinham se apagado para sempre, mas o tempo foi passando e a Luciana nunca mais entrou em contato. Eu continuei vendo de longe as postagens dela cada vez mais ousadas, o brilho das joias cada vez mais intenso e as maquiagens cada vez mais extravagantes, né? Para esconder as olheiras de quem não dorme. Eu entendi com o coração partido que ela tinha ouvido o meu conselho, mas o vício na luxúria e na atenção era uma droga forte demais para ela largar. Eu acho, Rafael, que ela nunca irá abandonar aquilo. Ela escolheu o trono de espinhos dela e eu tive que aceitar que o meu papel naquela história tinha acabado. Eu orei por ela, mas segui o meu caminho com o Antônio, guardando a dignidade como o único tesouro que ninguém poderia nos tirar. Hoje a minha vida, a minha rotina em João Pessoa é muito diferente daquela agitação e do luxo artificial que a Luciana trazia para dentro de casa. Eu continuo trabalhando na minha área, mas as coisas melhoraram profissionalmente. Recentemente consegui uma promoção importante na minha empresa, mergulhei nos estudos e nas certificações para ocupar a minha mente e o reconhecimento veio. Eu não sou um homem rico, Rafael, mas não tenho o carro importado dela, nem as joias, nem as roupas de grife que custam uma fortuna. Mas eu conquistei algo que o dinheiro dela nunca vai conseguir comprar de volta. Eu durmo tranquilo à noite, a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que o meu sustento vem de um trabalho honrado, sem precisar esconder nada de ninguém e sem ferir a dignidade de quem eu amo, é o maior luxo que eu poderia desejar. O Antônio está ótimo, ele cresceu, amadureceu e se tornou um rapaz de ouro. A nossa relação é a base da confiança total. Nós saímos para caminhar na orla, conversamos sobre o futuro e ele finalmente recuperou aquela alegria que tinha sido roubado nos corredores da escola por causa da vergonha que passou. Ver o meu filho em paz é a prova viva de que eu tomei a decisão certa, por mais dolorosa que ela tenha sido na época. No entanto, eu seria um mentiroso se dissesse que apaguei a Luciana do meu coração. Eu não a esqueci. Eu ainda guardo comigo a lembrança daquela moça sorridente que eu conheci na boate, a mulher que se emocionou quando nosso filho nasceu e que dividia comigo os sonhos simples de uma vida a dois. Às vezes, no silêncio da noite, traz o rosto dela à minha memória. Eu me pego imaginando se em algum momento o meu telefone vai tocar e será ela dizendo: Luiz, acabou, eu apaguei tudo, eu abandonei aquela vida e eu quero a minha família de volta. Até hoje essa ligação não aconteceu. A Luciana ainda não ligou para dizer que renunciou ao mundo da luxúria. Pelo que sei, ela continua imersa naquele universo de câmeras e curtidas, alimentando o desejo de desconhecidos enquanto a alma dela grita por socorro naquelas madrugadas de pesadelos que ela mesma me confessou ter. Eu mantenho uma chama de esperança acesa, Rafael. Eu tenho a esperança de que um dia ela se canse do brilho falso das joias e perceba que nada substitui o calor de um lar de verdade. Eu rezo para que ela volte a ser quem ela era antes de tudo isso, antes que a vaidade e um dinheiro fácil a consumissem por inteiro. Se ela voltasse hoje, transformada e liberta, eu sei que a nossa família ainda teria força para recomeçar. Minha história é um alerta sobre como a busca por atenção e o deslumbre com a internet podem destruir o que há de mais sagrado. Eu escolhi a dignidade, ela escolheu a exposição e hoje vivemos em mundos opostos, separados por uma tela fria de celular. O dinheiro fácil pode até comprar conforto, mas ele costuma cobrar um preço alto demais, e a sua paz e o respeito daqueles que te amam de verdade
protejam sua família, cuidem de quem está ao seu lado e nunca achem que é só um vídeo ou só um trabalho, quando isso fere a honra de quem divide a vida com você. Eu fiz o que achei certo, mas o meu coração ainda dói e é por isso que antes de me despedir, eu gostaria de pedir um conselho sincero a quem assiste a este relato. Vocês acham que eu agi certo em sair de casa e pedir o divórcio? Ou eu deveria ter tido mais paciência para tentar mudá-la de dentro para fora? E se ela ligar amanhã dizendo que parou com tudo, vocês acreditam que o amor deve perdoar uma vida dessas? Ou a confiança, uma vez quebrada dessa forma, nunca mais volta ao lugar? Valorizem o que é real. Valorize quem está ao seu lado nos dias difíceis. E não apenas quem te aplaude quando você está em evidência. Que a minha jornada ajude alguém a tomar a decisão certa antes que seja tarde demais. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus. Cuidem dos seus e que a paz que eu conquistei hoje também esteja no coração de cada um de vocês. Um grande abraço. Fim de relato. Muito bem, minhas amigas, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma história, mais um relato emocionante, né, pessoal? Forte. Vocês acham que essa mulher um dia vai se libertar das correntes da luxúria, que ela vai parar de fazer esses conteúdos adultos, né? E vai ter o desejo de voltar para a sua família? O que vocês acham? Eu acho muito difícil, pessoal. Sinceramente, isso é um milagre mesmo de Deus, porque quando a pessoa ela é viciada nessas felicidades, né, que o mundo lhe oferece, né, todo esse luxo, né, coisas caras, a pessoa dificilmente vai conseguir viver sem aquilo, né, quando ela está acostumada. Mas enfim, né, é uma história que faz a gente pensar sobre no que realmente nós devemos dar valor, né? Espero que o Luiz consiga seguir a sua vida de cabeça erguida, né, dando o melhor pelo seu filho. E você, que conselho você deixaria para o Luiz? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Pessoal, antes de encerrar, mais uma vez aquele recadinho, né? O meu canal vai ficar 30 dias, né, 32 dias sem monetizar, e eu deixei na descrição desse vídeo uma chave Pix, um e-mail, se você puder ajudar o meu trabalho a passar esses 30 dias, eu ficarei muito feliz com a sua ajuda. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado pelo apoio, por tudo que vocês têm feito aqui no meu canal, pela ajuda que vocês têm me dado. É de grande importância para mim. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e tchau.